Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai discutir um pouco essa noção de o que é liberalismo econômico sobre o nosso ponto de vista, o ponto de vista da turminha aí do porquê. Tem muita discussão em torno disso e tem muito palavreado. Eu acho que as pessoas meio que abusam do léxico para, sei lá, assim, dar um sabor, um teor forte para palavras, para qualificar as pessoas de bonzinho ou de mal, né? Ou de malvado. E, em particular, o termo que se usa muito, você vê muito a esquerda usando, a esquerda não só brasileira, internacional usando, são os neoliberais. Os neoliberais são os novos liberais, são as pessoas que não estão nem aí para, em tese, né? Que não estariam nem aí para as causas sociais, para os problemas sociais, e acham que o mercado prevalece e deve prevalecer sobre tudo. Isso não existe, primeiro. No mundo acadêmico não existe algo que seja dessa natureza, tá? Em termos, digamos, estou falando aqui como pesquisador, cientista econômico. No mundo real, é muito raro você encontrar um animal dessa espécie. Esse tipo de neoliberalismo que você lê no jornal, que você associa com as pessoas do mal, né, que não estão preocupados com os mais pobres, nem com o meio ambiente. E vamos discutir o que é o liberalismo sob o nosso ponto de vista. Então, talvez seja melhor começar por aí. O que é a nossa ideia de liberalismo econômico no porquê? Em que bases ela se assenta? Então, primeiro, a gente acredita que mercado é muito importante para fazer a alocação dos recursos da economia, para decidir o que tem que ser produzido, o que as pessoas estão preferindo consumir naquele momento do tempo, certo? Que classes de pessoas ou que faixas etárias preferem tais e tais produtos. A gente quer que o mercado aloque isso, a gente quer que o mercado dê o sinal através dos preços relativos, nesse caso agora do exemplo em particular que eu vou dar dos salários, e para onde que as pessoas devem, onde está precisando de mais mão de obra, está precisando de mais engenheiro, está precisando de mais artista, está precisando de mais produtor de iPhone, certo? Então isso a gente acredita que o mercado faz muito melhor. Gerir, direcionar para onde as coisas, né, os fatores produtivos da economia têm que ir. Eficiência, tirar governo da parte de produção, porque esse governo não tem vantagem comparativa nenhuma em produzir coisas. O governo tem vantagem comparativa em regulamentar coisas, regulamentar atividades, mas em produzir. Imagina um burocrata lá que está decidindo produzir qualquer tipo de bem. A gente tinha de tudo, né? Agora tem muito menos no Brasil, mas sei lá, pensa 30 anos atrás. O governo produzindo de tudo quanto é tipo de coisa. Se o cara não tem o lucro como objetivo principal dele, qual que é o objetivo dele? Agradar talvez o cara que indicou? Crescer a organização dele para ele ficar poderoso? Para ele ter mais influência política? Empregar um familiar ou pessoas que ele são do círculo mais próximo dele? Você vê, esse tipo de decisão de produção na mão de governo, né, sem a disciplina que o mercado traz, é encrenca. Porque assim, num mundo em que todas as pessoas fossem honestíssimas até a última gota, só traria ineficiência econômica. Porque como é que um burocrata vai decidir onde que tem que contratar mais gente, que tipo de bem tem que ser produzido em maior escala e em menor escala? Não tem como o burocrata saber isso, né? No mundo em que fossem todos honestíssimos, hoje o mundo não é assim. Infelizmente, o mundo não é assim. Então a pessoa chega lá meio que se lambuza. Às vezes o cara que entra com o ideal e tal, chega lá, pô, mas o meu tio está desempregado, o cara sempre foi bom, né, no trabalho dele. Soma-se a ineficiência a questão da corrupção, do desvio, né, da função pública para atingir objetivos privados, particulares, familiares. A palavra antiga que o pessoal usava, tem a palavra nova, né, o nepotismo, é a sociedade patrimonial, que os sociólogos brasileiros gostavam de enfatizar. O Brasil é patrimonialista, né? O Estado, a sociedade é uma extensão do Estado. Isso daí é ruim para tudo, é ruim para a economia, é ruim para a liberdade de expressão, é ruim para as artes, é ruim para a criatividade, é ruim para o progresso da sociedade de maneira geral. Então a gente não quer isso daí. Mas voltando aqui à nossa área de especialidade, a nossa especialização que é a economia, o governo gera muita ineficiência quando tenta produzir as coisas. Okay? O setor privado também tem ineficiências, mas elas são muito menores. Porque o cara, se ele não for eficiente, não atender o que o cliente está querendo, certo? Se ele não prover para a sociedade o que ela deseja a um custo razoável, ele fecha, ele desaparece. Eu não posso empregar uma pessoa só porque eu gosto, meu amigo ficou desempregado, eu vou empregar ele na minha empresa. Eu não posso fazer isso se ele não for um cara extremamente competente para trabalhar naquele tipo de negócio que é a minha empresa. Por mais que eu goste dele, eu não quero fechar, não quero que a empresa quebre. É muito mais difícil. Acontece, porque dentro da empresa, né, o cara que está gerenciando, a estrutura de gerência da empresa, ela também responde aos incentivos dela própria.
né? Então eu quero tentar favorecer um amigo e tal. Mas aí tem o acionista para tentar contrabalançar isso. Tem outras pessoas que estão interessadas no futuro da empresa que vão gerar mecanismo ou pressão contrária para a empresa trabalhar da maneira eficiente. Resumindo essa história, a gente sabe que o setor privado é muito mais eficiente para a economia, ponto final. Então essa é a nossa visão do porquê. Visão, agora a questão social, como é que a questão social entra nisso daí? A gente sabe, mas desde, acho que, sei lá, 200 anos atrás, que o mercado, ele pode ser eficiente, mas ele não tem um mecanismo automático de entregar para a sociedade justiça social. Ele não faz de uma maneira natural distribuição de renda. Se você nasce numa família melhor, que é capaz de te pagar uma educação melhor, te dar uma saúde melhor, você tem um prospecto, toda a sua vida vai ser diferente da pessoa que não tem essas condições iniciais tão boas, né? Faz sentido isso daí? Não faz sentido nenhum. Então o Estado tem que entrar sim, ele tem que entrar primeiro para fazer essa distribuição econômica. E aí é via taxação, e taxação bem empregada em programas públicos que sejam para reduzir pobreza, que sejam para reduzir desigualdade, que sejam para aumentar o capital humano das pessoas que nasceram em condições mais desfavoráveis. A gente quer saneamento básico. Não quero que o Estado faça prego ou empreste dinheiro para empresário rico. Não, eu quero que o Estado faça essas funções. E no setor privado, o Estado tem que entrar como regulamentador. Quer dizer, assim, não existe, quer dizer, o debate que fala que você não precisa regulamentar nada é um debate burro, é um debate que não deveria existir. E não associe aqui no meu pedido, o nosso pedido, porque não associe liberalismo econômico com essas pessoas que falam que o mercado vai entregar tudo para você. Isso sei lá como é que deve chamar isso, é um neobobo. O mercado financeiro, por exemplo, precisa ser regulado. Por quê? O cara está num banco, ele está lidando com o dinheiro dos outros e você não está observando bem o que está acontecendo. Ele pode tomar um risco maior no fazer um empréstimo do que é o desejável. Tem que tomar algum risco, né? Todo empréstimo tem algum risco. Mas eu digo, ele pode tomar um risco excessivo, como a gente viu os bancos nos Estados Unidos e na Europa ali no pré-crise, né? Pré-2009, certo? E depois passa a conta para o contribuinte, que fica com uma dívida. A dívida pública cresce, porque o governo não pode deixar todo o sistema financeiro quebrar. Quem que paga a conta? O contribuinte. Então, o que o governo tem que fazer? Regulamentar o sistema financeiro. Aliás, como no caso do Brasil, em particular, a política de regulamentação do mercado financeiro é bastante dura. E é por isso que a gente não tem crise bancária no Brasil. Depois de 95, a gente ficou com um sistema bancário bem sólido no Brasil. Mas outros lugares do mundo não é assim. A fábrica que polui, né, que piora a qualidade do ar que você respira, que eu respiro, esse cara não pode. Assim, aumenta o lucro dele poluir, né? Ele não precisa tratar do dejeto. Mas quando aumenta o lucro dele e prejudica a sociedade, o governo tem que intervir. Assim, olha, não pode poluir. Ou então olha, você pode poluir esse pedacinho aqui. Se você quiser poluir mais, você tem que ir no mercado, comprar carbono, né? Direito de poluição de carbono, como é feito na Europa. E aí outra pessoa vai poluir menos para deixar espaço para você poluir um pouquinho mais. Poluição zero não faz sentido, né? Senão como é que você vai viajar de avião? O avião polui pra caramba, tá? Mas você tem que taxar e regulamentar essas coisas, essas ineficiências que o mercado gera para a sociedade. Então essa é a nossa visão. A gente acredita que a economia funciona muito melhor, a economia livre do mercado funciona muito melhor para alocar os recursos, né? É muito mais eficiente que o governo produzindo, mas precisa ser regulamentada para não gerar prejuízo a outras pessoas, né? Esse objetivo da maximização de lucro é ótimo, porque ele faz com que a economia se mexa de uma maneira eficiente. O pessoal não gosta mais disso daqui, então paramos de produzir, vamos produzir o que a sociedade está pedindo. Uma sociedade que passa a comer menos carne, daqui a alguns anos, né, porque as pessoas ficaram vegetarianas, vai ter menos boi e vai ter mais plantação de soja. A sociedade está pedindo isso. Aí os preços de mercado vão se mexer, vão se ajustar para entregar isso daí para a sociedade. Então isso não tem como o Estado fazer nem parecido com o mercado. Precisamos de mercados para isso daí. E o Estado tem que regulamentar e proteger, isso já falamos, né? Agora eu queria terminar relembrando que os mercados não geram uma sociedade equânime. Mas aí o que você faz? Você tributa. O Brasil tributa pra caramba já. A gente tem que aí uma discussão toda sobre a reforma tributária, que a tributação no Brasil ela não é das melhores em termos de eficiência e de equidade. Mas a ideia principal, a ideia que o porquê defende é isso daí. A gente tem o imposto de renda pode ser relativamente elevado, deve ser relativamente elevado, para redistribuir essa renda, mas só uma coisinha aí, redistribuir de maneira eficaz. Vários programas que são eficazes. A gente precisa de saneamento, a gente precisa de melhor educação, a gente precisa do Bolsa Família para o cara que não tem lá como pagar. Sabe, que cresceu no interior, num estado pobre, não teve educação, Bolsa Família para ele manter o filho dele na escola.
Então, esses programas são inteligentes e eficientes. Agora, debater isso, então, aí nós estamos juntos. Onde nós não estamos juntos com a dita esquerda brasileira é tudo que vem do mercado é ruim, todos os interesses são escusos, está todo mundo querendo passar a perna no outro. Não é, a economia de mercado funciona bem. Olha para os países desenvolvidos. Você acha algum deles que tem uma economia que não é economia de mercado? Que o governo se intromete demais? No funcionamento da economia, países ricos tributam pra caramba. Distribui renda, tem programa social, tem programa para preservar o meio ambiente. Isso aí é o que a gente pensa, é o que a gente defende. É relativamente simples. Não deixa esse debate, você que está assistindo a gente, esse debate maniqueísta lá, o bem é o ser contra o mercado e o mal são os defensores do mercado, dos bancos, etc. Pô, isso não é uma bobagem. Para pensar, para raciocinar com a sua cabeça própria. Não deixa essa leva de extremistas dos dois lados convencer vocês de que ou o mercado é Deus, né? O mercado vai resolver todos os nossos problemas, e do outro lado o mercado é o capeta, que é o gerador de todos os nossos problemas. Tá bom, moçada? Já estou me estendendo demais. Um abraço para vocês, até a próxima semana.